Boa noite. Várias cidades que sofrem com as cheias estão com a vazante bem adiantada. Mesmo assim, o governo do estado continua mantendo a ajuda às famílias que foram atingidas aí pelas enchentes dos rios. E hoje, elas ganharam um reforço. Foram doados equipamentos para ajudar a recuperar essas cidades. Manaus não está mais alagada. A vazante já é uma realidade em vários municípios do Amazonas. O Serviço Geológico do Brasil vem monitorando a descida das águas em 17 localidades, 14 delas no Amazonas. Palmeiras do Javari e Boca do Acre são as que já atingiram o pico da vazante. Este ano, a cheia foi muito mais intensa no interior do que na capital. Mais de 92 famílias foram atingidas pela alta dos rios. 46 municípios ficaram em estado de alerta e 2 em estado de calamidade pública. E nem todos conseguiram sair dessa situação. Anamã continua em estado de calamidade pública e somente 16 cidades saíram da situação de emergência. Para tentar minimizar os efeitos da oscilação dos rios, o governo do estado recebeu hoje 80 motores estacionários, doados por uma multinacional. Os equipamentos têm várias funções. Esse motor serve para rabeta, para casa de farinha, ele tem 1001 utilidades. Os motores vão ser doados a moradores da zona rural, mas o governador reconheceu que ainda existe muito trabalho a ser feito nas cidades que foram atingidas. Agora vem a outra etapa, que é a etapa das doenças, você tem que socorrer, a etapa da recomposição da atividade produtiva, e aí lançamos o Plano Safra para isso, e tem uma outra etapa que é a limpeza das cidades. E aí temos que entrar com material de limpeza, etc., ajudando os municípios a fazê-lo. Olha só, desde o início do ano para cá, mais de 800 casos de leishmaniose foram registrados no Amazonas. A boa notícia é que, apesar do número ser alto, ainda é quase 40% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos de leishmaniose é tratada aqui na Fundação de Medicina Tropical. Para combater a doença infecciosa, são usadas injeções aplicadas por até 2 meses. De janeiro a julho deste ano, foram 812 casos, 518 a menos que no mesmo período do ano passado. Apesar da diminuição dos números no estado, Manaus continua a ser a cidade com maior número de casos. Aqui no estado foram registrados mais de 9 mil casos em 5 anos, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Os locais com maior incidência da doença são áreas de desmatamento ou lugares que ficam próximos à mata. É o local ideal para a proliferação do flebótomo, o mosquito transmissor da doença. A leishmaniose aparece em 2 formas: a visceral, nunca diagnosticada no Amazonas, e a cutânea, que causa inflamação na pele e, se não for tratada, pode afetar as mucosas do nariz, boca e garganta. A prevenção existe sim, principalmente as pessoas que vão adentrar a ambiente de floresta, né, os trabalhadores rurais, né? E aí o que se recomenda? É exatamente cobrir o máximo possível as áreas do corpo, né? Ou seja, usar manga comprida, calça comprida, se possível utilizar a questão do repelente. Já em Parintins, índios ocupam a sede do Distrito de Saúde da FUNASA. O repórter Emanuel Cardoso tem mais informações. A ocupação começou no fim da tarde de hoje e é pacífica. Lideranças das etnias Sateré Maué e Iscariano ocupam, neste momento, a sede do Distrito de Saúde Especial Indígena. Segundo as lideranças, foram detectadas irregularidades na prestação de contas do DICEI. Eles ocupam as instalações e dizem que só saem do local depois que a Paula Cristina, que é a responsável do DICEI, sair do cargo, deixar o cargo e outra pessoa assumir a responsabilidade pela saúde indígena em Parintins. E olha só, o cigarro representa sérios riscos à saúde. Para você ter uma ideia, 200 mil pessoas morrem por ano por decorrência do uso do tabagismo e do cigarro. E aqui no Amazonas foi lançada uma campanha de conscientização para tentar sensibilizar as pessoas a deixarem de fumar. Seu Rogério chegou cedo para fazer o teste do monocímetro, que mede a quantidade de monóxido de carbono no organismo.
Essa substância é inalada durante o uso do cigarro. Bastou um sopro para constatar o resultado de 42 anos de vício. Karen, fez o teste aqui no seu Rogério, 27. É um número alto, por quê? É alto, porque significa que tem muito monóxido de carbono circulando no pulmão dele. E um valor aceitável era de 4 a 5, que é o que a gente tem mesmo no ar ambiente. O aumento do monóxido de carbono no organismo causa não só problemas respiratórios, como também afeta a imunidade e aumenta a probabilidade do surgimento de cânceres, como o de pulmão e rins. E não é só isso não. Com uma simples tragada, o fumante absorve mais de 4.000 substâncias tóxicas que circulam no organismo de uma só vez. Mesmo com tantos malefícios à saúde, 7% da população de Manaus, cerca de 140 mil pessoas, fumam. O cigarro começou a ser comercializado em todo o mundo em 1610. De lá para cá, fez com que empresas de fundo de quintal se transformassem em multinacionais, faturando milhões todos os dias. E durante muito tempo, o cigarro sempre foi vendido pela mídia nas propagandas como um artigo de luxo para gente da moda. Quem não fumava era visto como careta. Parecia difícil combater esse mal. Mas aqui no Brasil, a lei antifumo, que proíbe propagandas e estampa o resultado do vício nas carteiras de cigarro, foi uma aliada importante. Também surgiram as campanhas a favor de uma vida mais saudável. Mas nada disso fez com que seu Rogério largasse o cigarro. Só agora, com os problemas aparecendo, é que ele procurou ajuda. Eu não acho feio o cara admitir que tem um vício. Importante é admitir que tem um vício e buscar apoio médico, psicólogo, para poder abandonar o vício. E para ajudar pessoas como o seu Rogério, existem em Manaus 14 ambulatórios e centros de tratamento para fumantes. A pessoa chega, se inscreve no ambulatório, quer aderir ao tratamento, vai se inscrever. Se já tiver de imediato vaga, entra na roda de conversa. O tratamento ele acontece em rodas de conversa, tá bom? Essa é a base dele. Nós temos o apoio com a medicação, que é crucial, mas de fato o tratamento é em rodas de conversa. De 16 que iniciaram, foram até o final, 15 pararam de fumar. É um ganho quase que 100%, né? E foi com a ajuda desses centros que seu Aloísio conseguiu, depois de 40 anos, largar o cigarro. Lá se vão 4 meses longe do vício. Pretendo não fumar mais, porque eu fumei bastante mesmo, fumava uma, duas carteiras por dia. A pessoa tem que fazer esforço, né, de parar, pensar na saúde dele e desistir do cigarro também. A campanha vai até o dia 28 de agosto por meio de ações realizadas em todas as zonas da cidade. E se você quer parar de fumar e precisa de uma ajuda para largar o vício, é só ligar para o número 0800 280 8280. Os profissionais de saúde do município com certeza vão te apoiar. Basta você dar o primeiro passo e buscar ajuda. E após muita polêmica, ontem foi dia dos artesãos que ocupavam há mais de 10 anos a Praça Tenreiro Aranha, no centro, começarem a expor seus produtos no Complexo da Ponta Negra. Mesmo ainda tímidos, o primeiro dia no novo local foi de expectativa de aumento nas vendas. Dona Jomara chegou cedo para arrumar a barraca. Ela passou mais de 10 anos na Praça Tenreiro Aranha, no centro, e conta que não pensou duas vezes na hora de escolher a Ponta Negra para trabalhar. É que é outro público, realmente, são público. Eu acredito que um cliente que vem aqui pode fazer grande compra, né? Ou uma, duas pessoas, acredito que vai suprir nossas necessidades. Este outro artesão também escolheu a Ponta Negra, já que o local é um ponto turístico e oferece mais comodidade aos clientes. A feira está só começando, então a gente vai em forma de crescimento e o público vai vindo conforme, né, o artesão foi expondo, entendeu? As pessoas vão conhecendo e vai se tornar algo natural. 45 artesãos foram retirados para a reforma da Praça Tenreiro Aranha, que faz parte do plano de requalificação do Centro Histórico de Manaus. Além de mudar para a Ponta Negra, eles tinham a opção de ir para a Galeria Popular da Floriano Peixoto ou ainda ficar sem trabalhar até que os espaços definitivos fiquem prontos. Até lá, todos devem receber da Prefeitura de Manaus uma bolsa-auxílio no valor de R$1.000, além de cesta básica. Enquanto isso, aqui na Ponta Negra, a expectativa é superar as vendas.
Temos que atrair com qualidade e preço. Quem visitou as barraquinhas ainda no domingo aprovou a chegada dos artesãos. Aqui na Ponta Negra a gente acaba vindo por lazer e aproveita, né, e dá uma olhadinha. Eu acho bem legal. Para quem gosta, foi uma boa escolha, gostei. Os artesãos ainda vão mudar de lugar mais uma vez. Como vimos aí, esse espaço é provisório. Eles devem seguir para uma galeria de artesanato também na Ponta Negra, que, de acordo com a Prefeitura, será concluída num prazo de 6 meses. Mesmo prazo dado para a revitalização da Praça Tenreiro Aranha. Um salão de beleza foi inaugurado hoje no Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174. E olha só, o espaço tem duas funções, o de dar às presas a oportunidade de se cuidar e também de aprender uma nova profissão. Essas 15 detentas deram sorte. Foram as primeiras a participar do curso. Elas aprendem a cuidar de cabelo, unha, pele e conseguem pôr isso em prática rapidinho. Para Marjorie, ficar bonita é apenas um detalhe. Só veio para somar. Eu já tinha experiência lá fora, mas ainda não tinha praticado. Mas como veio esse curso agora, eu vou aproveitar e vou praticar sim lá fora. Além de ajudar a melhorar a autoestima das internas, o Projeto Lisbela tem como objetivo utilizar este espaço aqui do salão para atividades de ressocialização e cursos profissionalizantes. Aqui a gente já está com corte e escova, tem um projeto também de colorimetria e tem manicure. E outros cursos também que o Sertão oferece, né? Como maquiagem, tranças em penteado, tudo na área do salão de beleza. Essa era a oportunidade que Leila tanto esperava. Aos 46 anos, ela descobriu uma nova profissão. A gente pode trabalhar em salão, tá entendendo? Receber um dinheirinho, tá entendendo? Digno, tá entendendo? Honrado. E isso com certeza. Para você já é um começo de uma vida nova. E esse desejo da Leila de usar o que aprendeu aqui, lá fora, pode virar realidade em breve. Aquelas pessoas que, ao terminar o curso, tiverem a oportunidade de retornar para a sociedade e quiserem montar o seu próprio negócio, também terão o apoio do Banco do Povo, com uma linha de financiamento especial que o governador está disponibilizando para as pessoas que são oriundas do sistema prisional. E tem mais, quem participa dos cursos consegue diminuir a pena. 3 dias de aula representam 1 dia a menos na prisão. Um estímulo e tanto para quem estava na dúvida. Isso conta muito, ainda mais quando a gente for para a nossa audiência, o juiz vai ver. Olha, você agora tem uma oportunidade de mudar. A visão dele vai ser, você tem uma profissão. Antes você não tinha, agora você só vai voltar para o passado se você quiser. O incêndio atingiu ontem uma kitnet no bairro Monte Pascoal, na Zona Norte. De acordo com os vizinhos, o fogo teria sido provocado por 2 crianças que estavam sozinhas brincando no local. Elas foram resgatadas a tempo e encaminhadas ao Conselho Tutelar. A mãe pode responder por abandono de incapaz. Emerson Cristiano Couto tem hoje 22 anos, mas é apontado pela polícia como autor de 11 homicídios ocorridos desde 2010, quando tinha 17 anos. Segundo as investigações, ele é pistoleiro de uma facção criminosa que executa pessoas em dívida com traficantes da Zona Norte. Um soldado da aeronáutica foi baleado quando jogava bola no condomínio onde mora, no bairro da Rainha, zona sul da cidade. Segundo testemunhas, o tiro foi disparado por um policial militar que estaria à paisana à procura de um suspeito. O PM se entregou, mas não ficou detido. A Corregedoria da Secretaria de Segurança já foi comunicada do caso, que também vai ser investigado pela Polícia Civil. Hoje, o pai da criança de 4 meses, que teria sido jogada no Rio Negro há pouco mais de uma semana, prestou um longo depoimento à polícia. Por um momento, ele admitiu ter causado a morte do bebê. A repórter Thea Morel tem os detalhes. O depoimento de Josias da Silva Alves, pai do bebê de 4 meses, que desapareceu no Rio Negro há cerca de 10 dias, durou o dia inteiro. Acabou quase agora às 6 horas da tarde. Foram pelo menos 2 turnos de depoimento. Pela manhã, isso de acordo com o delegado titular da Delegacia de Homicídios, Ivo Martins, ele até chegou a reconhecer
informalmente que teria jogado a criança do barco. Numa conversa informal comigo, logo quando cheguei pela manhã para trabalhar, ele teria disse efetivamente que foi ele que jogou a criança na água, né? Mas sem mudar o restante dos fatos. Mesmo ele assumindo ter jogado a criança na água, a história ainda ficava um pouco incompatível com o que ele diz. Mas tudo bem, quando começamos o depoimento, cerca de 1 2 horas depois, ele resolveu manter a mesma versão de que a Cleo é que seria responsável por ter lançado a criança na água. À tarde foi coletado o depoimento oficial dele mais uma vez. Ele sustentou a ideia de que foi a mãe, Cleudes Batista, quem arremessou o bebê de 4 meses nas águas do Rio Negro. Isso já com a presença dos advogados. De acordo com o delegado de homicídios, a história dos dois, tanto do pai quanto da mãe, ainda continua muito fantasiosa, muito cheia de detalhes que ainda precisam ser melhores avaliados. Bem, esse caso está correndo em segredo de justiça e várias outras testemunhas ainda vão ser ouvidas nesse caso. A ideia é que essas testemunhas esclareçam realmente o que pode ter acontecido, mas o delegado Ivo Martins não descartou a hipótese de responsabilizar o pai e a mãe pelo que aconteceu com o menino Pablo Pietro. Então os dois podem ser responsabilizados pelo crime de homicídio, se é que homicídio houve, ainda tem essa. Não podemos nem precisar se a criança efetivamente está morta ou se não. Nós trabalhamos com a hipótese de que sim, de que ela tenha sido jogada no rio. Mas ainda não temos ainda concretude a respeito desses fatos. Precisamos avançar um pouco mais. E a gente vai continuar acompanhando as investigações. E agora, o futebol. O Nacional não conseguiu passar pelo Remo mais uma vez. A derrota do Leão irritou parte da torcida que pichou e quebrou a porta da sede social do clube. O time chegou ontem a Manaus abatido, mas não jogou a toalha. Mesmo com a derrota sofrida para o Remo por 3-2 no fim de semana, o Nacional ainda tem matematicamente chances de se classificar para a segunda fase. Mas a torcida parece não acreditar muito nisso. Resultado foi que alguns torcedores quebraram a porta de vidro da entrada da sede e jogaram tinta em um consultório particular que fica ao lado. O clube disse que vai arcar com as despesas. O time desembarcou ontem na cidade meio abatido. O jogo foi difícil, mas de acordo com o técnico Paulo Morgado, eles não jogaram a toalha. Tornou-se mais difícil, mais complicado, uma missão quase impossível. Mesmo assim ainda fizemos 2 golos, mas não foi o suficiente para trazer um ponto. Mas eu continuo com a esperança que vamos conseguir fazer ainda 9 pontos. Com os 4 que já temos e com 13 pontos ainda podemos nos classificar. O autor de um dos gols do Leão da Vila, Júnior Paraíba, lamenta e pede desculpas à torcida. E pedir para que eles não desistam. Como eu falei, matematicamente ainda temos chance, temos condições e enquanto houver essa chance a gente vai procurar lutar para conseguir a classificação. Essa torcedora foi no aeroporto mostrar a insatisfação dela. E do modo que os jogadores jogaram sem garra, parecia assim que eles não têm personalidade dentro de campo, não tem garra. É um time que está, não sei, não todos os jogadores, mas a maioria. Os torcedores cobram mesmo. E depois de 3 anos em reforma, o estádio do Conjunto Oswaldo Frota finalmente foi inaugurado. O evento que marcou a entrega do espaço era um misto de alegria por ter o campo de volta e tristeza pelo que deixou de ser feito no local. No sábado, a comunidade do Oswaldo Frota se reuniu para receber de volta o campo que por quase 3 anos ficou em obras. Em princípio, deveria servir como centro de treinamento para a Copa do Mundo, mas a Copa se foi e as obras continuaram por mais de 1 ano. Mais de 2 milhões foram investidos aqui. Agora o campo está gramado, tem refletores, vestiários e cabines para transmissões de jogos. Nós estamos aqui entregando, né, esse estádio, Oswaldo Frota, aqui na comunidade Oswaldo Frota, uma obra que demorou, mas está saindo hoje. E a partir de agora, claro, é administrar junto com a comunidade aqui, né, e oportunizar para que essa comunidade possa usufruir desse espaço aqui belíssimo, tanto a comunidade também como a Federação Amazonense de Futebol. Agora, as lideranças comunitárias esperam uma posição por parte do governo do estado sobre como vai funcionar
questionar a administração do campo. O estádio para a comunidade, ele está ótimo para a comunidade, tá? Resta saber agora como nós vamos utilizar, porque dependemos também da reunião com a CEGEL, que ela vai ter com a gente, para respeito da administração do estádio. Sabemos que nós não vamos perder o espaço, mas também não sabemos qual horário que nós vamos utilizar. O jogo de inauguração foi entre o time EBS da Zona Norte e a seleção do Oswaldo Frota. A arquibancada tem espaço para 1.200 torcedores. Apesar dos ajustes, a dona Vera Lúcia, que acompanhou toda a obra, lembrou do que deixou de ser feito por aqui. Entregar o estádio, mas ainda com alguns problemas. Isso, com alguns problemas. Já diz que vão mais na frente, né? Vamos sentar para conversar, para ver o que vai ser feito, né? Porque vai ter que ter outra licitação. Assim informar outra licitação para poder fazer os reparos. De que tipo de reparo? O alambrado está baixo, a proteção dos postes, que eles ficaram de ver isso aqui, o poste está dentro. Molhar grama. Molhar grama. Como vai fazer para molhar? Vai ser na mangueira. Mas tem mangueira? Não. Alguns detalhes, mas tem gente que não está muito preocupado com isso não. O seu Jair, por exemplo, tem 60 anos e há mais de 20 faz parte de uma turma chamada Galo da Madrugada. Eles chegam aqui todo domingo às 4h30 da manhã para bater uma bola. E é organizado o negócio. Geralmente chega na faixa de 120 pessoas e quem vai chegando cedo vai dando nome, vai se inscrevendo, que a gente paga R$3 pela inscrição aqui, para poder pegar pelo menos os 22 primeiras pessoas, né? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Isso já está, eu acho que já está com 20 anos. Tá certo, seu Jair. Esperamos que comunidade e governo cheguem rapidamente a uma conclusão sobre quem vai administrar esse espaço. E a gente espera voltar aqui só para ver grandes partidas. Não. Alguns detalhes, mas tem gente que não está muito preocupado com isso não. O seu Jair, por exemplo, tem 60 anos e há mais de 20 faz parte de uma turma chamada Galo da Madrugada. Eles chegam aqui todo domingo às 4h30 da manhã para bater uma bola. E é organizado o negócio. Geralmente chega na faixa de 120 pessoas e quem vai chegando cedo vai dando nome, vai se inscrevendo, que a gente paga R$3 pela inscrição aqui, para poder pegar pelo menos os 22 primeiras pessoas, né? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Isso já está, eu acho que já está com 20 anos. Tá certo, seu Jair. Esperamos que comunidade e governo cheguem rapidamente a uma conclusão sobre quem vai administrar esse espaço. E a gente espera voltar aqui só para ver grandes partidas. Olha só, e no último sábado, o amazonense de luta olímpica agitou a Vila Olímpica de Manaus. O evento, que normalmente acontece no primeiro semestre, esse ano atrasou por um bom motivo. O campeonato amazonense atrasou, mas tudo por um bom motivo. O calendário extenso da Confederação Brasileira tem levado muitos atletas locais para representar o Brasil em competições internacionais. A gente trouxe agora nesse segundo semestre uma versão pequena do Campeonato Amazonense, onde todos eles estão participando, então o nível está muito elevado, todos eles estão aí. A gente chegou, não tem uma semana de Salvador e a gente está com todos os atletas aqui competindo, todos eles ganhando aqui também. O evento, que lotou um dos ginásios da Vila Olímpica de Manaus no último sábado, foi uma forma também de treinadores e atletas observarem o nível técnico que será apresentado nos Jogos Escolares. Uma das lutas mais esperadas foi entre David Oliveira e David Moreira na categoria júnior até 60 quilos. Dois atletas que recentemente estiveram representando o Amazonas em 2 eventos internacionais. Oliveira no PAN da modalidade e o vencedor dessa luta, David Moreira, no Mundial de Luta Olímpica em Salvador. Ele não venceu, mas a experiência foi gratificante. Tipo uma seletiva aqui pra gente, onde a gente seleciona os melhores, os campeões que formam a seleção amazonense, galgando a seleção brasileira. Atletas do interior do estado também marcaram presença, como Christian Leite, de 14 anos, que veio de Itacoatiara. Ele venceu a luta e disse que agora o foco são os treinos. Estou me dedicando e estou fazendo o máximo para que eu possa ser muitas vezes campeão. E as torcidas também animaram as disputas. Afinal de contas, torcer faz parte do jogo. Torcer também é importante. Faz parte, eu acho que ajuda a nossa academia, assim, os atletas, porque é um incentivo. Se da academia é uma força fora, entendeu? Apesar de ter vários atletas também fora, a gente somos unidos, somos uma família. A segunda edição da Copa dos Campeões de Jiu-Jitsu reuniu atletas consagrados e estreantes na modalidade. O domingo foi de decisões. Um fim de semana daqueles.
cerca de 1.000 atletas duelaram no ginásio Bergão. Nas arquibancadas, os familiares se dividiam entre o nervosismo e a torcida. O coração fica na mil, a boca. Eu procuro sempre estar gravando, que é para mim não ficar nervosa, não gritar, não expressar muito o meu sentimento, prefiro só gravar. E aí quando ele termina, a gente vai lá e comemora e pronto. Na semifinal, na categoria médio azul, Dimas levou a melhor. As lutas foram bastante difíceis, mas preparado sempre aí. Na categoria pluma, uma final bem disputada, mas Madison Souza venceu por finalização e garantiu o título da categoria. Fiz a minha estratégia aí, procurei, passei, finalizei com armlock. Essa é a tua especialidade, sempre finalizar as lutas rápidas? Sim, sempre gostei de lutar rápido, passar, trocar e finalizar. Uma competição que contou com lutadores experientes e iniciantes e que foi considerada um sucesso pelos organizadores. O intuito dessa competição é motivar os atletas a competirem e enfrentar aqueles que já foram campeões brasileiros e mundiais. Enquanto que muitos não tiveram a oportunidade de ir, aqui a gente promove esse encontro. Então é uma chance de o atleta se testar, já que ele não teve a oportunidade de participar desses dois grandes eventos. A maior torre de pesquisas climáticas do mundo foi inaugurada este fim de semana aqui no Amazonas, no meio da floresta. As informações captadas sobre a nossa atmosfera lá em São Sebastião do Atumã vão ser analisadas e estudadas por pesquisadores espalhados em 18 centros no Brasil e Europa. A percepção dessa gigante é tanta que ela vai conseguir registrar até partículas vindas do deserto do Saara. Qual seria a árvore mais alta da Amazônia? Quem mora na floresta conhece várias espécies. A árvore mais alta é a do Agilim Pedra. Chega a quantos metros de altura? Ela chega a média de 45 metros. É o escorrega-macaco. Escorrega-macaco? É escorrega-macaco. É alta? Muito alta, bem bastante alta. Ela chega a uns 48 metros de altura, por aí, assim, quase 50 metros de altura. Mas nenhuma dessas se compara à nova gigante da floresta, chamada ATO, sigla em inglês para Observatório de Torre Alta da Amazônia. São 325 metros de altura. É maior que a Torre Eiffel. Fruto de uma parceria entre Brasil e Alemanha, a ATO vai analisar mudanças climáticas. Os cientistas querem saber mais sobre a interação entre floresta e atmosfera e os impactos disso no clima de todo o planeta. A gente vai também acompanhar qual vão ser os impactos das mudanças climáticas globais nos nossos ecossistemas, então é o retorno. A temperatura do planeta está aumentando, aqui também está aumentando, isso tem impacto também nos processos de fotossíntese. E a gente espera mudança nos regimes de chuva. Construída numa reserva em São Sebastião do Atumã, a torre vai registrar troca de gases, massa e energia no solo, na copa das árvores e no ar acima delas. E justamente por ser tão alta, permite que as medições se estendam por até 1.000 quilômetros quadrados. A ATO foi inaugurada no fim de semana pelo ministro da Ciência e Tecnologia e por representantes do Instituto Alemão Max Planck. A parceria entre os países vai continuar, agora para a manutenção da torre, algo em torno de R$2 milhões por ano. Nós somos a 7ª economia do mundo, eles são a 4ª economia do mundo. Então não pode se queixar de não ter recursos para manter um equipamento desse permanentemente para a pesquisa. Apesar da inauguração, a Torre ATO ainda depende da instalação de alguns equipamentos. Eles vão registrar todas as informações sobre a nossa atmosfera. E, segundo os cientistas, eles permitem inclusive registrar a presença de partículas vindas do deserto do Saara, do outro lado do Oceano Atlântico. A gente aqui, por exemplo, está analisando, às vezes, uns pacotes do ar que vieram até na África. Então, isso é muito bom para entender melhor de onde vêm, em quais meses, quais faixas de ar e qual é o efeito do ar para a Amazônia, quais são os sistemas do vento global, continental, regional. Os dados coletados aqui vão ser enviados em tempo real para 18 centros de pesquisa no Brasil e na Europa. Com isso, a torre vai ajudar na criação de novas políticas ambientais e também o seu Francisco a escapar de uma possível enrascada. Apareceu uma onça aqui? De repente a gente chega e sobe nela, né? Sobe rápido. Quando o negócio aperta na árvore, a gente sobe rápido, né?
Olha só a criatividade. E que Manaus é quente o ano todo, disso ninguém duvida. Mas e agora, neste segundo semestre, que as temperaturas sobem ainda mais, chegando perto dos 40 graus? Sobre este assunto, vamos falar com a repórter Samira Benoliel. Samira, este mês já registramos o dia mais quente do ano, não é isso? Olá, Amanda, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Acrística na TV. Então, neste mês registramos sim o dia mais quente do ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, 20 de agosto de 2015, quinta-feira da semana passada, a máxima de temperatura chegou a 37 graus, com sensação térmica de 38,7 graus. Apesar disso, o IMET afirmou que essas temperaturas estão normais para esta época do ano, mas é importante que a população se prepare mesmo, porque dias quentes vão continuar acontecendo, não só na capital, como no interior. Inclusive, vale esclarecer que as temperaturas que a gente vê nos termômetros de rua sofrem influência do concreto, do asfalto e dos carros. Segundo o IMET, essas marcações são bem superiores às temperaturas que são registradas nos termômetros oficiais do Instituto de Meteorologia. E olha, esse calorão não é só aqui não, viu? Uma agência norte-americana divulgou que julho foi o mês mais quente da Terra desde que as medições começaram em 1880. A média de temperatura da Terra e superfície do mar em todo o mundo foi de 16 graus. O Centro de Informação Ambiental da agência americana informou que várias partes do planeta tiveram temperaturas muito mais elevadas que a média, incluindo a África, e recordes de temperaturas foram registrados na Ásia e no norte da América do Sul. É tanto calor que cada um se vira como pode, né, Amanda, para se refrescar. Mas tem gente que não reclama nem um pouco desse verãozão. Estamos falando dos comerciantes de sorvetes e similares. As vendas crescem tanto que muitos chegam a contratar mais funcionários para essa alta temporada. Cedinho ele já dá as caras. Revela que será mais um dia de muito calor. E uma das formas de amenizar as altas temperaturas é fugir para as praias de areia branquinha e água refrescante. E elas não são a única saída. O sorvete. O sorvete. Na casquinha, no copo ou na taça, todo decorado com bolinhas coloridas, ele é unanimidade entre a garotada. É preferência também entre os grandinhos. E o que dizer então da combinação calor e sorvete? Tem que tomar sorvete, 40 graus, não dá para aguentar não, é complicado. Rafael e Renata são novatos no ramo, mas de cara perceberam que o calor faz bem. Bom, pelo menos para quem trabalha com sorvete. No caso aqui, com paletas mexicanas. Na França não tem não, eu já tinha comido aqui a semana passada, mas não a mesma. Bom. Hã? Bom. Bom, muito bom. Parece picolé, mas tem lá suas diferenças. É mais cremoso e bem mais recheado. E tem opções para os gostos mais exigentes. É muito bom, é bem recheado de açaí com leite moça. Na loja dos irmãos sócios, são 33 sabores. Essa é a categoria frutada, que ela é 100% com frutas naturais. Essa especificamente é de salada de frutas, toda com pedacinhos das frutas mesmo. A gente tem manga, tem kiwi, tem morango, tem mamão. Toda 100% natural, 100% fruta. O negócio deu tão certo que até o fim do ano, os sócios vão abrir outras 3 paleterias. E para quem pensa que os irmãos já nasceram com a veia empresarial, o Rafael conta que a ideia de montar uma loja de paletas em Manaus surgiu por acaso. A gente estava no final do ano passado em viagem de férias, eu e meu cunhado, e começamos a experimentar as paletas, e é claro, um sorvete diferente, e começamos a procurar em todo o Brasil um sabor que agradasse, que nos agradasse. E hoje, graças a Deus, é um sucesso de vendas aqui em Manaus. Para quem já está há anos no mercado, o verão também continua sendo um bom negócio. Nesta sorveteria, as vendas subiram 30% desde o início de julho. O público está aumentando em torno de 30% ainda no início do verão, né? Chegando a, como em comparação no passado, em torno de 50% que foi ano passado. Estamos querendo chegar a essa porcentagem. Mais clientes comprando significam mais lucros. E mais lucros possibilitam novos investimentos, como a contratação de mais funcionários.
Lucas é um dos novatos. Deu muito certo, estava precisando de trabalho também e tá sendo muito bom trabalhar aqui com meus amigos, colegas, bom demais. Se para o vendedor o calor trouxe um emprego, para o Gustavo deu a chance de curtir um dos alimentos preferidos. É a única coisa que refresca, sorvete, porque principalmente as crianças, né, desidrata, gosta de estar correndo, sorvete é uma boa pedida. Tá aí uma ótima pedida, sorvete, calor e bons negócios, né? Uma ótima noite para você e até amanhã.